Ela chegou àquela mansão imponente, com nada além de uma carta e um passado esquecido. Mas bastou um olhar dele para o mundo silencioso da jovem virar um redemoinho de sensações. Cada gesto, cada palavra dele parecia ensaiado para seduzir, testar, dominar. Naquele palácio à beira-mar, desejo e perigo dançavam lado a lado, e ela era o alvo. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O mar revolto de Paraty batia contra as pedras enquanto Clarice Miranda observava pela janela do ônibus. 23 anos, sem família, criada em um orfanato religioso no interior de Minas Gerais, ela carregava apenas uma pequena mala com seus pertences. O Instituto Santa Cecília havia sido seu lar desde que se entendia por gente. Um lugar de silêncio, ordem e obediência. Agora, com o fechamento da instituição, Clarice se via lançada ao mundo com poucos estudos, nenhuma experiência profissional e uma recomendação para trabalhar na Casa dos Coqueiros, uma mansão à beira-mar pertencente a um dos homens mais influentes do país. Próxima parada, Laranjeiras, anunciou o motorista. Clarice ajeitou o vestido simples e apertou contra o peito o envelope com a carta de recomendação assinada pela Madre Superiora. O coração acelerado misturava ansiedade e medo. Esta era sua primeira viagem sozinha, seu primeiro emprego real, sua primeira chance de construir algo que pudesse chamar de vida. A Casa dos Coqueiros ficava numa península isolada, acessível apenas por uma estrada particular que serpenteava entre a Mata Atlântica. Quando o táxi finalmente parou diante dos imensos portões de ferro, Clarice sentiu um frio na espinha. A propriedade era muito mais imponente do que imaginava. Um palacete em estilo colonial português, com janelas azuis e uma varanda que abraçava toda a construção. Ao fundo, o mar azul turquesa formava uma baía particular. "Você tem certeza que é aqui, moça?" perguntou o taxista desconfiado. "Essa é a casa do Mendonça. Gente graúda." "É aqui sim", respondeu Clarice, juntando toda a coragem que conseguia. Após se identificar pelo interfone, os portões se abriram automaticamente. Clarice pagou a corrida e caminhou pela alameda de palmeiras imperiais que levava à casa principal. A brisa marinha carregava um perfume de sal e jasmim. Uma mulher alta, de postura impecável e cabelos grisalhos rigorosamente presos num coque, aguardava-a no topo da escadaria de mármore. "Você deve ser Clarice Miranda", disse a mulher sem oferecer um sorriso. "Sou Heloísa Albuquerque, governanta da Casa dos Coqueiros há 42 anos. Estava à sua espera." Clarice fez uma pequena reverência, hábito adquirido no orfanato. "Muito prazer, senhora. Agradeço a oportunidade." "Não me agradeça ainda", respondeu Heloísa, analisando-a dos pés à cabeça. "Venha, vou mostrar seus aposentos e explicar suas funções. O Sr. Mendonça é extremamente exigente." Enquanto percorriam os corredores ornamentados com obras de arte e mobília antiga, Clarice tentava absorver a grandiosidade do lugar. Cada cômodo parecia contar uma história de riqueza e poder. Lustres de cristal, tapetes persas, porcelanas raras. Era como estar dentro de um museu. "Você será a assistente pessoal do Sr. Mendonça", explicou Heloísa. "Organizará sua agenda, atenderá correspondências, acompanhará visitantes e cuidará da biblioteca particular. Não é um trabalho difícil, mas requer discrição absoluta. O que acontece dentro destas paredes permanece dentro destas paredes." Clarice assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Heloísa continuou. "Existem áreas da casa onde você não deve entrar sem autorização expressa. O escritório principal, a ala leste e os aposentos pessoais do Sr. Mendonça. Outras regras serão explicadas com o tempo." Chegaram a um quarto no segundo andar, simples mas elegante, com vista para o Jardim dos Fundos e o oceano ao longe. "Este será seu quarto. Descanse e troque-se. O jantar será servido às 8, e o Sr. Mendonça gosta de conhecer pessoalmente todos os funcionários. Use algo adequado." Com isso, a governanta saiu, deixando Clarice sozinha com seus pensamentos. Após um banho revigorante, Clarice abriu o pequeno guarda-roupa, onde já havia algumas peças novas, todas em seu tamanho exato. Intrigada com essa coincidência, escolheu um vestido azul marinho discreto
e prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo baixo. Às 8 em ponto, Heloísa bateu à porta para escoltá-la até a sala de jantar. A mansão ganhava um aspecto ainda mais misterioso à noite, com as luzes suaves e as sombras dançando pelas paredes. O Sr. Mendonça chegou há pouco de São Paulo, informou a governanta. Ele está particularmente interessado em conhecê-la. Aquela frase aparentemente inocente fez Clarice sentir um arrepio. Por que um homem tão importante estaria interessado em conhecer uma simples assistente? A sala de jantar era impressionante, com uma mesa para 20 pessoas, embora apenas um lugar estivesse posto na cabeceira. Heloísa indicou que Clarice deveria aguardar em pé, próxima à entrada. Poucos minutos depois, a porta lateral se abriu e Tiago Mendonça entrou na sala. Alto, com seus 40 e poucos anos. Cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas e olhos de um castanho tão intenso que pareciam dourados sob a luz dos candelabros. Vestia um terno impecavelmente cortado que realçava sua figura atlética. Clarice sentiu o coração disparar sem entender exatamente por quê. Senhor Mendonça, esta é Clarice Miranda, sua nova assistente pessoal, anunciou Heloísa. Tiago se aproximou estudando-a com um olhar penetrante que parecia enxergar além da superfície. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Clarice Miranda, pronunciou ele como se saboreasse cada sílaba. Bem-vinda à Casa dos Coqueiros. Heloísa me disse que você vem do Instituto Santa Cecília. Sim, senhor, respondeu Clarice, lutando para manter a voz firme. Cresci lá. Interessante, comentou ele, ainda sem desviar o olhar. Uma instituição respeitável, conhecida por formar jovens disciplinadas e adaptáveis. Havia algo na maneira como ele disse aquela última palavra que inquietou Clarice. Por favor, junte-se a mim para o jantar, convidou Tiago, indicando uma cadeira que Heloísa prontamente puxou. Gosto de conhecer pessoalmente todos que trabalham para mim. Clarice hesitou. Senhor, não seria adequado? Insisto, interrompeu ele com firmeza gentil. Na Casa dos Coqueiros, algumas convenções são flexíveis. Durante o jantar, servido por funcionários silenciosos, Tiago a bombardeou com perguntas sobre sua vida no orfanato, seus estudos, seus gostos pessoais. Parecia genuinamente interessado em cada detalhe, por mais trivial que fosse. E você nunca soube nada sobre seus pais biológicos? Perguntou ele enquanto saboreava um gole de vinho tinto. Não, senhor. As irmãs me disseram que fui deixada na porta do instituto ainda bebê, sem nenhuma identificação. Deve ser difícil crescer sem conhecer suas origens, comentou ele com um olhar que Clarice não conseguiu decifrar. Seria compaixão ou algo mais? Aprendi a aceitar, senhor. O passado não pode ser mudado. Ah, Clarice, disse Tiago, inclinando-se ligeiramente. O passado talvez não possa ser mudado, mas pode ser revelado. Algo na maneira como ele pronunciou aquelas palavras fez o estômago de Clarice se contrair. Era como se ele soubesse de algo que ela desconhecia sobre si mesma. Após o jantar, Tiago a convidou para conhecer a biblioteca, seu futuro local de trabalho. Era uma sala ampla, de 2 andares, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos e raros. Uma escada em espiral levava a uma passarela superior. Aqui está o coração da Casa dos Coqueiros, explicou ele com evidente orgulho. 5 gerações de minha família colecionaram estes volumes. História, arte, filosofia, ciência. Conhecimento é poder, Clarice, e poder é algo que a família Mendonça sempre soube valorizar. Enquanto caminhavam entre as estantes, Tiago ocasionalmente tocava seu braço ou suas costas para guiá-la, cada toque provocando uma corrente elétrica que Clarice nunca havia experimentado. Era perturbador e, ao mesmo tempo, estranhamente agradável. Você gosta de ler? Perguntou ele. No instituto tínhamos acesso limitado a livros, senhor. Apenas textos religiosos e educativos. Então você tem um mundo inteiro para descobrir, sorriu ele. Sinta-se à vontade para explorar qualquer livro desta biblioteca. Com uma exceção. Tiago a conduziu até uma seção isolada, protegida por uma grade ornamental de ferro forjado. Esta coleção contém documentos familiares privados, diários, correspondências, registros. Apenas eu e Heloísa temos acesso. Compreendo, senhor, assentiu Clarice.
Tenho certeza que sim, respondeu ele, com um brilho enigmático nos olhos. Você parece ser alguém que compreende a importância de limites. Quando a visita terminou, já passava da meia-noite. Tiago a acompanhou até o corredor que levava ao seu quarto. Amanhã começaremos sua orientação às 9, informou ele. Durma bem, Clarice Miranda. Antes de se afastar, ele segurou suavemente sua mão e a levou aos lábios, num gesto antiquado que a pegou completamente desprevenida. Tenho o pressentimento de que sua chegada marcará uma nova era para a Casa dos Coqueiros, murmurou ele tão próximo que ela podia sentir seu perfume amadeirado. Naquela noite, deitada em sua nova cama, Clarice não conseguia dormir. Tudo parecia surreal. A mansão luxuosa, o empregador misterioso, o modo como todos pareciam observá-la com uma curiosidade que ia além do normal. Por que um homem como Tiago Mendonça daria tanta atenção a uma simples órfã sem qualificações especiais? Por que Heloísa a olhava com aquela mistura de frieza e vigilância constante? Levantou-se e foi até a janela. A lua cheia iluminava o mar e projetava sombras inquietantes pelo jardim. Em uma das janelas da ala leste, a área proibida, uma luz ainda estava acesa. Uma silhueta se movia por trás das cortinas. Era Heloísa, e parecia estar discutindo com alguém. Enquanto observava Clarice, teve a estranha sensação de que não havia chegado àquela casa por acaso. Era como se algo a tivesse atraído até ali, ou como se alguém a tivesse guiado deliberadamente para este lugar, para este momento. Na manhã seguinte, Clarice iniciou formalmente seu trabalho. Heloísa entregou-lhe um tablet com a agenda de Tiago e explicou os sistemas de organização da biblioteca e do escritório auxiliar. O senhor Mendonça estará em videoconferências a maior parte do dia, informou a governanta. Ele pediu que você reorganize a seção de literatura brasileira da biblioteca enquanto se familiariza com o sistema. Sozinha entre as estantes, Clarice finalmente pôde relaxar um pouco. Havia algo reconfortante nos livros, mesmo naqueles que nunca tinha lido. Enquanto trabalhava, encontrou um volume antigo de poesias caído atrás de uma estante. Ao abri-lo, uma fotografia em preto e branco escorregou para o chão. A imagem mostrava uma jovem mulher em frente à Casa dos Coqueiros, provavelmente nos anos 1980, a julgar pela moda. Havia algo estranhamente familiar nela. Os mesmos olhos amendoados de Clarice, o mesmo formato de rosto. Virando a foto, encontrou uma inscrição. Helena, 1985. Vejo que está se ambientando bem. A voz de Tiago a sobressaltou. Ele estava parado à porta da biblioteca, observando-a com aquele mesmo olhar intenso da noite anterior. Perdão, senhor. Encontrei este livro fora do lugar e... Clarice tentou esconder a fotografia, mas era tarde demais. Tiago se aproximou e gentilmente tomou a foto de suas mãos. Seu rosto endureceu por um instante antes de retornar à expressão controlada de sempre. Helena, murmurou ele, uma pessoa muito especial do passado desta casa. Ela se parece comigo, observou Clarice, incapaz de conter a observação. Tiago a fitou longamente antes de responder. Sim, há certa semelhança. Coincidências são fascinantes, não acha? Naquele momento, Heloísa entrou na biblioteca, lançando um olhar penetrante para a cena. Senhor, sua videoconferência com os investidores japoneses começa em 5 minutos, anunciou ela, com uma formalidade que não disfarçava sua tensão ao ver a fotografia nas mãos de Tiago. Obrigado, Heloísa. Estarei no escritório imediatamente. Tiago guardou a fotografia no bolso interno do paletó. Clarice, jante comigo esta noite. Há muito que gostaria de conversar com você. Quando ele saiu, Heloísa permaneceu, seu olhar agora claramente hostil. Alguns segredos desta casa não devem ser perturbados, menina, advertiu ela, com voz gélida. Lembre-se das áreas proibidas e das regras. Nem todas as portas devem ser abertas. Sozinha novamente, Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo dizia que acabara de tocar na ponta de um mistério muito maior do que podia imaginar. E, inexplicavelmente, sentia que esse mistério estava conectado ao seu próprio passado. Um passado que talvez não fosse tão desconhecido para os habitantes da Casa dos Coqueiros quanto era para ela mesma. Nas semanas que se seguiram, Clarice gradualmente se adaptou à rotina,
na casa dos coqueiros. Suas manhãs eram dedicadas à organização da agenda de Tiago. Às tardes cuidava da biblioteca e, com frequência cada vez maior, jantava com seu empregador. A cada encontro, sentia-se mais atraída por ele, por sua inteligência, seu conhecimento do mundo, sua maneira de olhá-la como se enxergasse algo precioso que nem ela mesma conseguia ver. Tiago era um homem de contrastes. Em um momento, podia ser caloroso e atencioso, compartilhando histórias de suas viagens pelo mundo. Em outro, tornava-se distante e melancólico, perdido em pensamentos que não compartilhava. Havia nele uma solidão que ressoava com a própria solidão de Clarice. «Nunca se casou, Sr. Mendonça?» perguntou ela certa noite, quando a conversa os levou a falar de família. Um sorriso triste passou pelo rosto dele. «Sim, uma vez. Beatriz era extraordinária. Infelizmente, ela nos deixou há 5 anos. Um acidente.» «Sinto muito», murmurou Clarice. «O destino tem caminhos estranhos», respondeu ele, estudando-a com aquela intensidade que sempre a desconcertava. «Às vezes perdemos pessoas, apenas para encontrar outras que nos fazem lembrar por que vale a pena continuar.» A implicação daquelas palavras fez o coração de Clarice acelerar. Estava acontecendo algo entre eles. Algo não dito, mas cada vez mais tangível. Heloísa observava essa aproximação com olhos vigilantes. A governanta nunca deixava de lembrar a Clarice, com indiretas ou advertências diretas, que havia uma hierarquia a ser respeitada. «O Sr. Mendonça tem um histórico de fascínios passageiros», comentou ela uma manhã, enquanto supervisionava o trabalho de Clarice na organização de documentos. «Jovens mulheres como você vêm e vão nesta casa. Algumas aprendem seu lugar. Outra...» Ela deixou a frase inacabada, com uma expressão sombria. «Outras o quê, senhora Heloísa?» pressionou Clarice. «Outras descobrem que nem toda a atenção é benéfica», completou a governanta com um olhar penetrante. «Lembre-se de que você está aqui para trabalhar, não para substituir alguém insubstituível.» A advertência apenas intensificou a curiosidade de Clarice sobre Beatriz, a falecida esposa de Tiago. Nas poucas fotografias que encontrou pela casa, ela aparecia como uma mulher estonteante, elegante, sofisticada, com um sorriso confiante. Nada como a Helena da fotografia antiga, que tanto se parecia com Clarice. Um dia, ao organizar a correspondência de Tiago, Clarice notou um envelope endereçado a ele com o timbre de uma clínica médica em São Paulo. A curiosidade a venceu e, certificando-se de que estava sozinha, abriu o envelope. Era o resultado de exames de compatibilidade genética entre 2 indivíduos identificados apenas por códigos. Uma frase no relatório chamou sua atenção. «Compatibilidade confirmada para procedimento de transplante, 98,7% de correspondência. Intrometendo-se onde não deve.» Clarice quase saltou de susto. Heloísa estava parada à porta, observando-a com expressão severa. «Eu estava apenas organizando a correspondência», defendeu-se Clarice, tentando esconder o papel. Claro que estava. A ironia na voz da governanta era cortante. «Acho que é hora de termos uma conversa franca, senhorita Miranda.» Heloísa fechou a porta do escritório e se aproximou, sua postura mais rígida que o habitual. «Você acredita que está aqui por acaso? Que, dentre todas as jovens disponíveis, o Sr. Mendonça escolheu uma órfã sem experiência, por mera caridade?» Clarice sentiu a garganta secar. «O que está querendo dizer?» «Estou dizendo que nada nesta casa acontece por acidente. Cada escolha, cada pessoa que cruza aqueles portões, tudo faz parte de um plano maior.» Heloísa ajustou o broche antigo que sempre usava na lapela. Um camafeu, com o brasão da família Mendonça. Esta família construiu um império através de gerações, porque sempre soube o que queria e como consegui-lo. «E o que ele quer de mim?» A pergunta saiu quase como um sussurro. Um sorriso frio surgiu nos lábios da governanta. «Isso, minha querida, é o que você deveria estar se perguntando desde o primeiro dia.» Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. As palavras de Heloísa ecoavam em sua mente junto com fragmentos de conversas com Tiago, que agora pareciam carregadas de segundas intenções. Porque ele sempre perguntava sobre sua saúde, seus hábitos alimentares.
Por que aqueles exames médicos completos que ela teve que fazer na primeira semana, supostamente procedimento padrão para todos os funcionários? Inquieta, decidiu explorar a mansão silenciosa. Desceu até a biblioteca, esperando encontrar paz entre os livros. A casa estava silenciosa, apenas o som distante das ondas quebrando na praia particular. Na biblioteca, dirigiu-se à seção de livros sobre a história de Paraty e da região. Talvez ali encontrasse alguma pista sobre a família Mendonça e seu passado. Foi quando notou uma pequena abertura entre duas estantes, uma porta disfarçada, levemente entreaberta. Hesitante, Clarice empurrou a porta e encontrou uma pequena sala oculta. Parecia um arquivo privado, com pastas organizadas cronologicamente. Seus dedos tremiam enquanto passava pelos rótulos. Aquisições, projetos especiais, linhagem. Esta última pasta chamou sua atenção. Dentro, encontrou árvores genealógicas detalhadas da família Mendonça, documentos antigos e um arquivo recente intitulado Projeto Renascimento. Dentro dele, fotografias de mulheres jovens, todas com características físicas semelhantes, e todas com uma estranha semelhança a Clarice e a misteriosa Helena da fotografia. Um documento em particular fez seu coração parar. Uma certidão de nascimento em nome de Helena Miranda, datada de 1968, com um carimbo de adotada e uma anotação à mão. Colocada no Instituto Santa Cecília, Jovem 68, monitoramento contínuo autorizado. Vejo que sua curiosidade finalmente a trouxe até aqui. A voz de Tiago a fez virar-se bruscamente. Ele estava parado na entrada da sala secreta, não parecendo zangado, mas sim aliviado. Quem é Helena Miranda? Perguntou Clarice, sua voz trêmula. Por que ela tem o mesmo sobrenome que eu? Porque todas essas mulheres se parecem comigo. Tiago entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Seu rosto tinha uma expressão que Clarice nunca havia visto antes, uma mistura de tristeza e determinação. Helena era minha mãe, revelou ele finalmente, e acredito que também seja sua avó. A revelação atingiu Clarice como um golpe físico. Minha avó? Mas como? É uma história longa e complexa, Clarice. Uma história que envolve amor, traição e o peso de um legado que poucas pessoas conseguiriam compreender. Tiago se aproximou, tocando seu rosto com uma suavidade que contrastava com a intensidade de seu olhar. Você não é uma funcionária qualquer. Você é parte desta família, parte de mim. Então minha contratação não foi coincidência? Sussurrou ela. Nada na vida é coincidência, Clarice, especialmente quando se trata dos Mendonça. Ele segurou suas mãos. Desde que descobri sua existência, há 3 anos tenho observado você de longe, esperando o momento certo. Quando o Instituto anunciou seu fechamento, soube que era hora de trazê-la para casa. Por quê? Por que esperar? Por que todo esse jogo? Porque precisava ter certeza. Certeza de que você era forte o suficiente, inteligente o suficiente para aceitar seu lugar nesta família. E porque precisava que você me conhecesse, o homem não o parente, antes de revelar a verdade. A cabeça de Clarice girava. Se Helena era sua avó e mãe de Tiago, então ele era seu tio? A atração que sentira por ele parecia agora inapropriada, confusa. Como se lesse seus pensamentos, Tiago esclareceu. Helena teve 2 filhos. Eu com meu pai, Augusto Mendonça, e sua mãe, Cecília, fruto de um relacionamento anterior. Somos primos de 2º grau, Clarice. Família, mas não diretamente consanguíneos. Minha mãe, Cecília. Clarice repetiu o nome, tentando absorver a ideia de que finalmente sabia quem era sua mãe. Ela está? Cecília nos deixou quando você nasceu, respondeu Tiago, escolhendo as palavras com cuidado. Foi uma escolha dela se afastar da família Mendonça e do nosso modo de vida. Deixou você aos cuidados do Instituto, contra a vontade de minha mãe. E onde está Helena agora? Uma sombra passou pelo rosto de Tiago. Helena nos deixou há 15 anos, mas seu legado continua vivo, através de mim, através de você. Clarice se afastou, precisando de espaço para processar tudo aquilo. Por que Heloísa parece me odiar tanto? Heloísa é mais que uma governanta, Clarice. Ela é prima de meu pai,
praticamente uma tia para mim. Dedicou sua vida a preservar o nome e a fortuna dos Mendonça. Na visão dela, você representa uma ameaça, uma parte da família que cresceu fora de nossa influência, fora de nosso controle. E para você? O que eu represento? Tiago a encarou por um longo momento antes de responder. Esperança. Um novo começo. A chance de corrigir erros do passado. Naquela noite, Clarice não retornou ao seu quarto. Ficou acordada na biblioteca secreta, devorando documentos, fotografias, diários, tentando reconstruir a história de uma família que aparentemente sempre soubera da sua existência, enquanto ela passava a vida acreditando-se completamente sozinha no mundo. Descobriu que os Mendonça eram uma das famílias mais antigas e poderosas do Brasil. Com origens que remontavam aos tempos coloniais, construíram sua fortuna inicial com café. Depois expandiram para mineração e móveis, e mais recentemente, tecnologia e finanças. Mas havia algo mais. Algo nas entrelinhas, em documentos codificados e referências veladas a procedimentos e renovações. De manhã, exausta e emocionalmente drenada, Clarice foi surpreendida por Heloísa, que entrou na sala carregando uma bandeja com café. Vejo que agora você sabe, comentou a governanta, colocando a bandeja sobre a mesa. Seu tom estava diferente, ainda frio, mas com um novo respeito subjacente. Acredito que também entenda por que precisamos ter cuidado com você. Cuidado comigo? Ou de mim? Desafiou Clarice. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios da mulher mais velha. Ambos, talvez. Você tem o sangue dos Mendonça, tanto o talento quanto os meus defeitos. Que defeitos? Obstinação, curiosidade excessiva, tendência a questionar o que deveria simplesmente aceitar. Heloísa se sentou à sua frente, algo que nunca havia feito antes, um reconhecimento tácito de uma mudança na dinâmica entre elas. Sua mãe tinha esses mesmos traços. Foi isso que a afastou de nós. Você conheceu minha mãe? E conheci. Crescemos juntas nesta casa, embora em posições muito diferentes. Eu, como parte da família estendida, treinada desde cedo para servir aos interesses dos Mendonça. Ela como a princesa rebelde que nunca aceitou nossas tradições. Algo na maneira como Heloísa disse tradições fez Clarice estremecer. Que tradições são essas exatamente? A governanta estudou-a por um longo momento antes de responder. Você já ouviu falar em gerontologia avançada, senhorita Miranda? Ou em técnicas experimentais de extensão da vida? Antes que Clarice pudesse responder, a porta se abriu e Tiago entrou. Parecia tenso, como se temesse o que poderia ter sido revelado em sua ausência. Vejo que vocês duas estão conversando, observou ele lançando um olhar de advertência para Heloísa. Há muito a ser discutido, mas tudo a seu tempo. Já esperei 23 anos para descobrir quem sou, respondeu Clarice levantando-se. Acho que mereço saber toda a verdade agora. Tiago se aproximou, sua expressão suavizando. E saberá, prometo. Mas algumas verdades precisam ser absorvidas gradualmente. Ele estendeu a mão para ela. Venha comigo, já há algo que quero lhe mostrar. Relutante, mas impulsionada por uma curiosidade irresistível, Clarice aceitou sua mão. Tiago a conduziu para fora da biblioteca, através de corredores que ela nunca havia visitado, até chegarem a uma porta imponente no final da ala leste, a área proibida. Este era o quarto de minha mãe. Sua avó, explicou ele, retirando uma chave antiga do bolso. Mantive tudo exatamente como ela deixou. O quarto era espaçoso e elegante, decorado em tons de verde esmeralda e dourado. Havia uma energia quase palpável no ar, como se o espaço ainda guardasse a essência de quem o habitara. Fotografias em porta-retratos de prata mostravam Helena em diferentes fases da vida, sempre elegante, sempre com aquele olhar penetrante que Clarice reconhecia de seus próprios reflexos. Ela era linda, murmurou Clarice. Sim, era, concordou Tiago, com uma nota de reverência na voz, e não apenas bela, mas brilhante, uma visionária. Foi ela quem transformou os Mendonça de uma família tradicionalmente rica em verdadeiros inovadores. Inovadores em quê? Em vez de responder diretamente, Tiago se dirigiu a uma cômoda antiga e abriu uma gaveta. De lá retirou um diário encadernado em couro verde. As próprias palavras dela explicarão melhor do que eu poderia, disse,
entregando o diário a Clarice. Leia. Entenda de onde você vem. Depois conversaremos sobre para onde você pode ir, sobre seu lugar nesta família e nesta casa. Quando Tiago saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Clarice sentou-se na cama, que um dia pertencera à sua avó. Com dedos trêmulos abriu o diário na primeira página. 8 de março de 1967. Hoje completei 30 anos, mas pareço ter 20. O tratamento está funcionando além das expectativas. Augusto diz que sou sua obra-prima, mas ele não entende. Não sou a obra, sou a artista. A verdadeira obra será a linhagem que estou criando. Uma família que transcenderá os limites do tempo e da mortalidade comum. Tiago será o primeiro, mas não o último. Minha filha, Cecília, ainda é muito jovem para compreender, mas um dia ela também abraçará nosso legado. Os Mendonça não serão apenas ricos ou poderosos, seremos eternos. Durante dias, Clarice se isolou no quarto de Helena, absorvendo cada palavra do diário como se fosse água no deserto. As páginas revelavam a história de uma mulher brilhante, ambiciosa e, de certa forma, aterradora em sua determinação. Helena Mendonça não era apenas a matriarca de uma família rica, mas uma cientista visionária obcecada por estender os limites da vida humana. Nascida em 1937, Helena estudara medicina em Paris nos anos 50, retornando ao Brasil com ideias revolucionárias sobre rejuvenescimento celular. Casou-se com Augusto Mendonça não por amor, mas por estratégia. Ele tinha o dinheiro, ela o conhecimento. Juntos criaram um laboratório secreto, onde Helena conduzia experimentos que misturavam ciência de ponta e métodos não convencionais. 10 de junho de 1970. O processo de transferência está finalmente aperfeiçoado. A compatibilidade genética é crucial. Quanto mais próxima, melhor a aceitação. Augusto não compreende totalmente as implicações. Ele vê apenas a superfície, juventude prolongada, vitalidade renovada. Não percebe que estou construindo algo muito maior, um legado que permitirá aos Mendonça transcender o ciclo normal de decadência que aflige a humanidade comum. Quanto mais lia, mais Clarice compreendia o projeto que Helena iniciara. Tratava-se de uma forma radical de extensão da vida, não apenas através de tratamentos rejuvenescedores, mas de algo mais extremo, a transferência gradual de essência vital de um indivíduo geneticamente compatível para outro. Na visão de Helena, indivíduos especiais mereciam vidas estendidas, alimentadas pela vitalidade de doadores cuidadosamente selecionados e preparados. E de setembro de 1975, Cecília continua rebelde. Recusa-se a ver a grandeza do que estamos construindo. Chama nossos métodos de vampirismo científico e ameaça expor tudo. Não entende que somos pioneiros, não monstros. A humanidade sempre avançou através do sacrifício de poucos, pelo bem de muitos. Um dia ela entenderá, ou será substituída. A mãe de Clarice havia descoberto os experimentos da família e se rebelado. As entradas seguintes narravam uma guerra fria entre mãe e filha, culminando em uma ruptura total quando Cecília engravidou de um pesquisador assistente do laboratório, um homem chamado André Soares. 12 de abril de 1995. Cecília fugiu levando a criança. Uma menina, segundo os informantes, minha própria neta, um espécime perfeito que carrega nossos genes aprimorados. André foi descontinuado. Não podemos nos dar ao luxo de ter nosso conhecimento disperso. Instruí Augusto a usar todos os recursos para localizar Cecília e a criança. Essa menina pode ser crucial para a próxima fase. Clarice deixou o diário cair em seu colo, as mãos tremendo. Descontinuado. O eufemismo mal disfarçava o que realmente acontecera com seu pai biológico. E Cecília, sua mãe, não a abandonara em um orfanato por desinteresse, mas para protegê-la da própria família. As últimas entradas eram de 2010, pouco antes do aparente falecimento de Helena. De maio de 2010, Augusto partiu há 2 meses. O procedimento não foi bem sucedido desta vez. Meu próprio corpo começa a falhar, apesar de todos os tratamentos. Tiago é minha última esperança. Ele compreende nossa missão como ninguém. E finalmente localizamos a neta, Clarice chamam-na. Cresceu isolada naquele instituto, exatamente como precisávamos.
pura, sem vínculos, moldável. Quando eu partir, Tiago saberá o que fazer. O sangue dos Mendonça é forte nele, e em Heloísa, que sempre foi mais leal à família do que muitos que carregam nosso nome. Eles completarão o que comecei. O som da porta se abrindo fez Clarice levantar os olhos. Tiago estava parado ali, observando-a com uma expressão complexa. Agora você sabe, disse ele simplesmente. Sei que venho de uma família de monstros, respondeu Clarice, sua voz trêmula de raiva e medo. Vocês experimentaram com pessoas, mataram meu pai, caçaram minha mãe como um animal. É fácil julgar quando se vê apenas um lado da história, respondeu Tiago, entrando no quarto e sentando-se em uma poltrona próxima. Helena era visionária, sim. Implacável, talvez. Mas tudo o que fez foi movido pela convicção de que algumas vidas, vidas extraordinárias, merecem continuar. Extinguir-se na velhice é o destino dos comuns, não dos excepcionais. E quem decide quem é excepcional? Desafiou Clarice. A própria natureza. Alguns nascem para liderar, outros para seguir. Alguns para criar, outros para consumir. Tiago inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Os Mendonça transformaram o Brasil. Construímos indústrias, criamos empregos, financiamos pesquisas que beneficiam milhões. Se prolongamos nossas vidas para continuar esse trabalho, não é egoísmo, é responsabilidade. Às custas de outras pessoas, de doadores. Clarice praticamente cuspiu a última palavra. Doadores voluntários na maioria dos casos, corrigiu Tiago. Pessoas bem compensadas por sua contribuição. Como meu pai, como as outras mulheres que se parecem comigo nas fotos daqueles arquivos. Tiago suspirou. Houve excessos no passado, erros que não serão repetidos. Helena era de outra geração, com outra ética. Sob minha liderança, o projeto evoluiu. Para quê? Para me transformar em uma doadora. Para algum Mendonça idoso que quer viver mais algumas décadas? Não. A veemência na voz de Tiago a surpreendeu. Nunca para isso. Você é uma Mendonça, Clarice. Sangue do nosso sangue. Você não é uma doadora, é uma beneficiária. Beneficiária de quê, exatamente? Tiago hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. De um legado, de conhecimento, de poder, de uma vida que transcende as limitações comuns. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Deixe-me mostrar você. Algo na maneira como ele disse aquilo, não mostrar a você, mas mostrar você, fez Clarice estremecer. Mesmo assim, levantou-se e seguiu Tiago para fora do quarto. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, ela notou que estavam indo para uma área que nunca visitara antes, um anexo moderno, conectado à estrutura histórica da casa por uma passarela de vidro. Este é o verdadeiro coração da Casa dos Coqueiros, explicou Tiago, digitando um código em um painel eletrônico. As portas se abriram silenciosamente, revelando um ambiente que contrastava drasticamente com o resto da mansão. Era um laboratório de última geração, com equipamentos médicos e científicos, que pareciam saídos de um filme futurista. Técnicos de jaleco branco trabalhavam em silêncio, alguns deles lançando olhares curiosos na direção de Clarice. No centro do espaço principal, uma estrutura que lembrava uma cápsula médica avançada dominava a cena. Bem-vinda à continuação do legado de Helena, disse Tiago com evidente orgulho. Aqui a ciência encontra a visão. O que vocês fazem aqui? Perguntou Clarice, sua voz quase um sussurro. Pesquisa de ponta em rejuvenescimento celular, transferência de energia vital e extensão da vida. Tiago a conduziu pelo laboratório, explicando as diferentes estações de trabalho. O que começou com Helena como um processo quase místico, evoluiu para a ciência sofisticada. Nanorobótica, terapia genética, transferência biomagnética. Pararam diante de uma sala com paredes de vidro, onde uma mulher idosa repousava em uma espécie de cama médica avançada, conectada a diversos aparelhos. Seu rosto, mesmo marcado pelos anos, era elegante e altivo. Dona Carolina Mendonça, minha tia-avó, 93 anos, mas com a função cognitiva e a vitalidade interna de alguém de 60, graças aos nossos tratamentos. Clarice observou a mulher, que parecia dormir pacificamente. E ela consumiu a energia vital de alguém para isso? Nos primeiros anos, sim.
Doações limitadas de indivíduos compatíveis. Tiago tocou o vidro suavemente. Mas hoje o processo é muito mais refinado. Usamos apenas células cultivadas em laboratório, combinadas com tratamentos personalizados. Nada que prejudique permanentemente o doador. Então por que me trouxe aqui? Por que me contar sobre tudo isso? Tiago se virou para encará-la, seus olhos intensos fixos nos dela. Porque você, Clarice, não é apenas uma Mendonça. Você é algo mais raro. Um tipo de anomalia genética que Helena previu, mas nunca conseguiu encontrar em vida. Você é o que chamamos de regeneradora natural. O que isso significa? Significa que seu corpo produz células com capacidade de regeneração extraordinária. Células que podem se transferir para outros organismos sem perda significativa para você. Em termos simples, você pode doar vitalidade sem se esgotar. Clarice recuou um passo, incrédula. Como podem saber isso? Nunca fizeram testes em mim. Na verdade, fizemos. A voz de Heloísa soou atrás dela. A governanta entrou no laboratório, vestindo não seu habitual uniforme formal, mas um jaleco branco de médica. Os exames de admissão que você fez no primeiro dia foram muito mais abrangentes do que você imagina. Vocês não tinham esse direito, protestou Clarice. Tínhamos todo o direito, respondeu Heloísa friamente. Você é parte desta família, parte deste legado. Helena sabia o que estava fazendo quando orientou Tiago a encontrá-la. Foi por isso que minha mãe fugiu, não foi? Para me proteger de ser usada assim, sua mãe não compreendeu a honra que lhe era oferecida, respondeu Heloísa. Cecília poderia ter sido a próxima na linhagem de mulheres Mendonça extraordinárias. Em vez disso, escolheu a mediocridade de uma vida comum. Onde ela está agora? Perguntou Clarice, sua voz quase implorando. Minha mãe ainda está viva? Um olhar passou entre Tiago e Heloísa, breve, mas revelador. Cecília vive uma vida simples no interior de Minas Gerais, respondeu finalmente Tiago. Casou-se novamente, tem outros filhos. Escolheu esquecer seu passado como uma Mendonça. E me abandonou no processo. Completou Clarice, a dor evidente em sua voz. Ela acreditava estar protegendo você, disse Tiago, sua voz suavizando. De certa forma, não estava errada. O trabalho de Helena naquela época era menos refinado, mais arriscado, mais custoso para os doadores. Mas agora é diferente? O ceticismo era evidente na voz de Clarice. Completamente. Tiago se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. O que proponho não é transformá-la em uma doadora, mas em uma parceira. Uma herdeira do legado científico e financeiro dos Mendonça. Por quê? Porque você é especial, Clarice. Não apenas por seu DNA, mas por quem você é. Inteligente, adaptável, resiliente. Você cresceu sem privilégios, mas desenvolveu força interior. Isso é raro e valioso. Havia sinceridade nos olhos dele, ou pelo menos uma imitação convincente dela. Clarice se viu dividida entre a desconfiança natural e uma estranha sensação de pertencimento que nunca experimentara antes. E se eu recusar? Se quiser simplesmente ir embora e encontrar minha mãe, você é livre para fazer essa escolha, respondeu Tiago, embora algo em seu tom sugerisse o contrário. Mas antes de decidir, passe uma semana conhecendo verdadeiramente tudo o que oferecemos, o laboratório, os projetos, o potencial. Depois, se ainda quiser partir, não a impediremos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Clarice encarou a fotografia de Helena que havia pegado emprestada do quarto da avó. O mesmo formato de olhos, o mesmo queixo determinado. Sangue do mesmo sangue. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Tiago segurando uma garrafa de vinho e 2 taças. Pensei que talvez quisesse companhia, disse ele. Hoje foi intenso. Clarice hesitou, mas então assentiu, convidando-o a entrar. Havia questões demais sem resposta, e algo lhe dizia que Tiago, mesmo com suas meias-verdades, era sua melhor chance de compreender o labirinto em que se encontrava. Sentaram-se na pequena varanda do quarto, com vista para o mar noturno. O vinho era suave e caro, o tipo que Clarice nunca havia provado antes. A lua cheia lançava um caminho prateado sobre as águas escuras. Por que se importa tanto comigo? Perguntou ela finalmente. É apenas pelo meu potencial genético. Tiago a estudou longamente antes de responder. No início, talvez. Quando descobri sua existência,
Vi principalmente uma peça que faltava no quebra-cabeça que Helena deixou para mim. Mas então comecei a observá-la de longe. Vi como tratava as crianças mais novas no instituto, como encontrava beleza nas coisas, simples, como absorvia conhecimento de cada livro que podia encontrar. Vi em você algo que os Mendonça perderam há muito tempo: humanidade. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que Clarice nunca havia notado antes. Esta casa, este legado, às vezes é uma prisão, Clarice. Helena nos ensinou a valorizar a longevidade acima de tudo, a tratar a vida como um recurso a ser acumulado. Mas para que viver décadas extras se não houver alegria, conexão, propósito verdadeiro? E você acha que eu posso trazer isso? Um sorriso triste passou pelo rosto dele. Acho que você pode me lembrar o que é viver de verdade, não apenas existir. Talvez essa seja a verdadeira regeneração que procuramos, não das células, mas da alma. O momento foi interrompido por uma luz súbita vindo do laboratório anexo. Alarmes silenciosos piscavam nas telas de segurança do quarto. O que está acontecendo? Perguntou Clarice, alarmada. Tiago se levantou repentinamente tenso. Não sei. Espere aqui. Mas assim que ele saiu, Clarice soube que não poderia simplesmente esperar. Seguindo um impulso, pegou um casaco e foi atrás dele, mantendo uma distância segura. O laboratório estava em atividade intensa quando ela se aproximou. Pela porta entreaberta, viu Tiago e Heloísa debruçados sobre a cápsula central, onde agora repousava Dona Carolina, a tia-avó que haviam mostrado mais cedo. Monitores apitavam em um ritmo acelerado. Os parâmetros estão instáveis, dizia um dos técnicos. O corpo está rejeitando o último tratamento. Isso é impossível, respondeu Heloísa, verificando dados em uma tela. A compatibilidade era perfeita. A menos que... Tiago deixou a frase morrer, uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. A menos que estejamos atingindo o limite natural. Mesmo com a ciência mais avançada, talvez o corpo simplesmente não possa sustentar tantas renovações. Então precisamos de algo mais potente, insistiu Heloísa. A regeneradora? Não. Tiago cortou com uma firmeza que surpreendeu Clarice. Ela não está pronta. E prometi que seria a escolha dela. Escolha? A voz de Heloísa era gélida. Helena nunca permitiria que sentimentalismo comprometesse o projeto. Eu não sou Helena, respondeu Tiago. E Clarice não é apenas um recurso a ser explorado. Naquele momento, como se sentisse a presença dela, Tiago olhou para a porta. Seus olhos encontraram os de Clarice, e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa, que ela não conseguia decifrar completamente. Seria um pedido de desculpas? Um aviso? Ou algo mais complexo? Antes que pudesse decidir, Clarice recuou para as sombras e voltou rapidamente para seu quarto. O que havia testemunhado confirmava suas suspeitas. Por mais que Tiago falasse em escolha e parceria, no fim, para a família Mendonça, ela era um recurso, valioso, raro, mas ainda assim um meio para um fim. Enquanto fechava a porta do quarto, tomou uma decisão. Precisava descobrir mais, não apenas sobre os Mendonça e seus experimentos, mas sobre sua mãe, Cecília. Se realmente estava viva em algum lugar de Minas Gerais, talvez fosse sua única chance de conhecer a verdade completa antes de decidir seu futuro. Uma coisa estava clara. Não poderia confiar plenamente em ninguém na casa dos coqueiros. Nem mesmo em Tiago, com seus olhos sinceros e palavras sedutoras. Especialmente quando seu coração insistia em acelerar cada vez que ele se aproximava. Uma reação que agora não. Sabia se era genuína ou parte de uma manipulação elaborada que começara muito antes de sequer saber quem era. Na manhã seguinte, Clarice acordou com uma determinação renovada. Se iria tomar qualquer decisão sobre seu futuro com os Mendonça, precisaria de informações que não poderia obter dentro dos muros daquela mansão, especialmente sobre sua mãe. Durante o café da manhã, comportou-se com naturalidade, demonstrando interesse genuíno quando Tiago mencionou que precisaria viajar a São Paulo por 2 dias para uma reunião de negócios. Heloísa estará aqui se precisar de qualquer coisa, disse ele, estudando-a por cima da xícara de café. Que os laboratórios estarão abertos para você, se quiser continuar explorando. Obrigada, respondeu Clarice com um sorriso calculado. Acho que vou aproveitar para organizar meus pensamentos. Tudo isso é muita coisa para processar.
Algo no olhar de Tiago sugeria que ele não estava completamente convencido de sua tranquilidade, mas não insistiu no assunto. Antes de partir, aproximou-se e, em um gesto que a pegou de surpresa, beijou suavemente sua testa. "Somos família, Clarice", murmurou ele. "Nunca se esqueça disso." Assim que o helicóptero que levou Tiago desapareceu no horizonte, Clarice pôs seu plano em ação. Primeiro, precisava de acesso ao escritório principal, o lugar mais provável para encontrar informações concretas sobre o paradeiro de Cecília. Sabia que Heloísa estaria ocupada com a supervisão da ala médica durante a primeira parte da manhã, uma rotina que havia observado cuidadosamente nos últimos dias. Com passos silenciosos, dirigiu-se ao escritório de Tiago, usando a chave mestra que pegara emprestada do chaveiro da cozinha na noite anterior. O escritório era elegante e masculino, com painéis de madeira escura e uma vista panorâmica do oceano. O computador principal estava protegido, mas Clarice não esperava encontrar o que procurava ali. Os Mendonça eram antigos demais, cautelosos demais para deixar informações sensíveis em sistemas eletrônicos vulneráveis. Seus olhos se fixaram no quadro atrás da mesa, uma pintura a óleo de Helena em sua juventude. Lembrou-se de algo que lera nos diários. Helena sempre mantivera seus segredos mais importantes escondidos à vista de todos. Movida por um impulso, Clarice moveu o quadro, revelando um cofre embutido na parede. A combinação seria o desafio. Tentou datas significativas mencionadas nos diários. Sem sucesso. Foi então que notou um pequeno símbolo gravado no canto do cofre, o mesmo padrão do broche que Heloísa sempre usava. Uma inspiração súbita a fez tentar a data que vira gravada no verso desse broche. Quando a governanta o removera para limpar, do 07/1937, provavelmente o nascimento de Helena. O cofre abriu com um clique suave. Dentro, encontrou documentos organizados meticulosamente. Um conjunto de pastas chamou sua atenção. Projeto Renascimento, candidatas. Ali, para sua horrorizada fascinação, encontrou fichas detalhadas de jovens mulheres, todas com características semelhantes às suas, todas monitoradas pela organização Mendonça por anos. Algumas haviam sido descontinuadas, outras transferidas para instalações secundárias. No meio desses arquivos perturbadores, encontrou uma pasta mais fina, rotulada simplesmente Cecília M., localização atual. Dentro, relatórios de vigilância detalhavam a vida de sua mãe. Um pequeno sítio nos arredores de Ouro Preto, um novo marido professor universitário, 3 filhos, meio-irmãos que Clarice nunca conhecera. Anexado ao relatório mais recente, um mapa e instruções detalhadas para chegar à propriedade. Clarice fotografou tudo com seu celular, sabendo que não poderia levar os documentos físicos sem levantar suspeitas. Estava prestes a fechar o cofre quando um último arquivo chamou sua atenção. Beatriz Mendonça. Incidente. Com dedos trêmulos, retirou a pasta. Beatriz havia sido a esposa de Tiago, mencionada brevemente como vítima de um acidente. Mas os documentos contavam uma história muito diferente. Beatriz descobrira a verdadeira natureza dos experimentos Mendonça e ameaçara expor tudo. Seu acidente fora meticulosamente planejado para parecer uma fatalidade natural. O relatório final, assinado por Heloísa, concluía friamente: situação contida, nenhum vazamento de informações. Recomenda-se período de luto apropriado antes de continuação do projeto. Um ruído no corredor alertou Clarice. Rapidamente reorganizou os documentos e fechou o cofre, reposicionando o quadro. Segundos depois, a porta se abriu, procurando algo específico. A voz de Heloísa era controlada, mas seus olhos queimavam de suspeita. Apenas alguns livros que Tiago mencionou, respondeu Clarice, indicando a estante próxima. Disse que posso usar a biblioteca como quiser. A biblioteca, sim. O escritório privado é outra questão. Heloísa se aproximou, seus saltos ecoando no piso de madeira. Sabe, sempre disse a Tiago que ele é muito confiante, muito sentimental, diferente de Helena. Talvez seja por isso que gosto dele. Rebateu Clarice, mantendo a calma apesar do coração acelerado. Gostar? Um sorriso frio curvou os lábios de Heloísa. Os Mendonça não constroem impérios baseados em gostar.
Construímos com estratégia, disciplina e sacrifício. Algo que sua mãe nunca compreendeu. E algo que você compreendeu muito bem, não é? Clarice decidiu arriscar. Como no caso de Beatriz, o rosto de Heloísa empalideceu ligeiramente, a única indicação de que o golpe atingira o alvo. Cuidado, menina. Você está brincando com forças que não compreende. Compreendo o suficiente, respondeu Clarice. Compreendo que vocês eliminam qualquer um que ameace seus preciosos segredos. Não qualquer um. Heloísa se aproximou mais, sua voz quase um sussurro. Apenas aqueles que não têm valor suficiente para compensar o risco. E você, Clarice Miranda, tem um valor considerável. Como recurso, não como pessoa. Nesta família, as duas coisas são inseparáveis. Heloísa ajustou seu broche, o mesmo que havia inadvertidamente fornecido a combinação do cofre. Agora sugiro que retorne aos seus aposentos. Temos um jantar formal esta noite. Alguns associados importantes do laboratório estarão presentes. Tiago deseja que você os conheça. Quando Heloísa saiu, Clarice respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. A situação era mais perigosa do que imaginara. Se Heloísa suspeitasse que ela sabia sobre Beatriz, ou pior, que planejava contatar Cecília. Naquela tarde, enquanto se preparava para o jantar, Clarice finalizou seu plano. Usaria a noite para criar uma impressão de cooperação, de interesse no projeto. Pela manhã, com a desculpa de querer explorar a propriedade, pegaria um dos carros menos chamativos da garagem e partiria para Ouro Preto. 24 horas. Era tudo que precisava para encontrar Cecília e descobrir a verdade completa. O jantar foi uma performance exaustiva. 6 pesquisadores de elite do Laboratório Mendonça, cada um especializado em um aspecto diferente do projeto Renascimento. A estudavam como se fosse um espécime raro. Dr. Maurício Fontes, o neurologista-chefe, foi particularmente insistente em suas perguntas sobre sua saúde, seus hábitos, sua adaptabilidade. Fascinante, murmurou ele, quando Clarice mencionou nunca ter ficado gravemente doente em sua vida. Regeneração natural em níveis celulares. Poderíamos estar diante da próxima evolução da terapia Mendonça. Não estamos aqui para discutir procedimentos técnicos, doutor, interveio Heloísa, com um olhar de advertência. Apenas para dar as boas-vindas à senhorita Miranda à família. Claro, claro, concordou o médico, embora seus olhos continuassem a avaliar Clarice como se ela fosse um quebra-cabeça particularmente intrigante. Depois do jantar, quando os convidados se retiraram para o terraço para degustar licores caros, Clarice conseguiu um momento a sós com doutora Luísa Prado, a mais jovem e aparentemente mais acessível dos pesquisadores. Doutora, posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Dentro do que posso responder, claro, sorriu a cientista. Este projeto Renascimento, quão voluntários são realmente os doadores? O sorriso da médica vacilou. É complexo. Os primeiros participantes, décadas atrás, talvez não compreendessem completamente a extensão de sua contribuição, mas os protocolos modernos exigem consentimento informado. E vocês seguem esses protocolos? Direta Prado olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Geralmente sim, mas há exceções, participantes considerados de importância estratégica, como eu. A médica estudou Clarice por um longo momento. Você é um caso único. Seu perfil genético, sua conexão familiar. Tiago tem planos específicos que não compartilhou completamente com a equipe. Que planos? Não posso falar sobre isso, mas... Ela hesitou como se pesasse suas próximas palavras. Fique atenta. Há facções dentro do projeto. Nem todos compartilham a visão mais humanista de Tiago. Antes que pudesse elaborar, Heloísa apareceu como se materializada das sombras. Doutora Prado, o Dr. Fontes está procurando por você. Algo sobre os novos protocolos de extração. Quando a médica se afastou, Heloísa fixou Clarice com um olhar penetrante. Curiosidade pode ser uma qualidade admirável ou fatal, dependendo de como é aplicada. Apenas tentando compreender meu lugar nessa família, respondeu Clarice com falsa inocência. Seu lugar? Um sorriso enigmático passou pelos lábios da governanta. Isso será determinado em breve. Muito em breve. Na manhã seguinte, Clarice acordou antes do amanhecer. Vestiu-se com roupas discretas e práticas.
Guardou alguns pertences essenciais em uma bolsa pequena e, o mais importante, o celular com as fotos dos documentos do cofre. Seu plano era simples: pegar um carro, dirigir até Ouro Preto, encontrar Cecília e então... Bem, o próximo passo dependeria do que descobrisse. Estava prestes a sair quando notou um envelope que alguém havia deslizado sob sua porta durante a noite. Dentro, um cartão elegante com a caligrafia refinada de Tiago. Clarice, assuntos urgentes me manterão em São Paulo por mais um dia. Na minha ausência, Heloísa irá preparar você para o próximo passo. Confie nela como eu confio. Em breve tudo fará sentido. Com carinho, Tiago. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo no tom da mensagem a alarmou. Preparar você para o próximo passo tinha uma conotação quase clínica que contradiz a aparente preocupação pessoal de Tiago nos últimos dias. Mais determinada do que nunca, Clarice seguiu para a garagem. Escolheu um Jeep discreto, perfeito para as estradas de terra que teria que enfrentar. Para sua surpresa, as chaves estavam na ignição, como se alguém esperasse que o veículo fosse usado. Enquanto dirigia pelo portão da propriedade, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Estaria realmente escapando tão facilmente? Ou estavam permitindo sua partida por algum motivo obscuro? A estrada para Ouro Preto era longa e sinuosa. Enquanto dirigia através das montanhas de Minas Gerais, Clarice não podia deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado em apenas algumas semanas. De órfã sem passado a herdeira de um império construído sobre ciência proibida e manipulação. E então havia Tiago, o que realmente sentia por ele. Atração, certamente. Fascínio, sem dúvida. Mas havia algo mais profundo. Um reconhecimento. Como se parte dela sempre soubesse que pertenciam ao mesmo mundo, por mais perturbador que esse mundo fosse. Era esse sentimento genuíno, ou apenas outra manipulação meticulosamente cultivada? Após 6 horas de viagem, chegou aos arredores de Ouro Preto. Seguindo as coordenadas do mapa que fotografara, dirigiu por estradas cada vez menores, até chegar a um caminho de terra que serpenteava entre colinas verdejantes. Finalmente, avistou a propriedade. Um sítio modesto, mas bem cuidado, com uma casa principal em estilo colonial, um pomar ao lado e um pequeno lago ao fundo. Era um lugar acolhedor, completamente diferente da opulência fria da casa dos coqueiros. Estacionou a alguma distância, decidindo aproximar-se a pé para observar antes de se anunciar. De trás de uma árvore frondosa, viu uma mulher de meia idade cuidando de um jardim de ervas. Seu rosto, mesmo à distância, era inconfundivelmente familiar. Os mesmos olhos amendoados de Clarice, o mesmo formato de sobrancelhas. Cecília. Estava prestes a se aproximar quando notou um carro estacionado discretamente mais adiante na estrada. Dentro dele, um homem que reconheceu como um dos seguranças da casa dos coqueiros observava a propriedade. Com um sobressalto, Clarice percebeu. Não estava fugindo, estava sendo seguida. O que significava que sua fuga fora permitida, antecipada até. Mas por quê? A resposta óbvia a golpeou como uma onda gelada. Queriam que ela encontrasse Cecília, talvez como forma de pressão, ou como parte de algum plano mais elaborado. Antes que pudesse decidir o próximo passo, viu Cecília erguer a cabeça, como se sentisse sua presença. Seus olhares se cruzaram através da distância, e algo passou entre elas. Um reconhecimento instantâneo que transcendia os anos de separação. A mulher mais velha se levantou lentamente, tirando as luvas de jardinagem. Sua expressão era uma mistura de choque e medo. Você não deveria ter vindo, disse Cecília quando Clarice finalmente se aproximou. Sua voz era baixa, trêmula. Como me encontrou? Através dos arquivos da família Mendonça, respondeu Clarice, ainda tentando absorver o fato de estar realmente diante de sua mãe biológica. Eles sempre souberam onde você estava. Cecília fechou os olhos por um momento, como se assimilando uma dor familiar. Claro que sabiam. Os Mendonça nunca perdem nada que consideram seu. Inclusive você? Inclusive eu? Um olhar de profunda tristeza passou pelo rosto de Cecília. Especialmente você. Você era o prêmio que Helena sempre quis, mais valiosa que qualquer fortuna. Por causa da minha condição genética, Cecília a estudou com intensidade. Então já lhe contaram sobre sua capacidade regenerativa.
Tiago me mostrou o laboratório. Me explicou algumas coisas. Um riso amargo escapou dos lábios de Cecília. Tiago, tão parecido com Helena, sedutoramente razoável, convincentemente humano, até que seus verdadeiros objetivos sejam ameaçados. Ele diz que não quer me usar como doadora, mas como parceira no projeto. Parceira? Cecília balançou a cabeça, incrédula. Você realmente acredita nisso? Os Mendonça não têm parceiros. Têm recursos e ferramentas. Helena dedicou sua vida a criar um método para prolongar a existência da elite que considerava digna. Tudo mais, ética, leis, vidas humanas, era secundário. E Tiago? Tiago foi o filho perfeito. Absorveu cada lição, cada valor distorcido. Com um verniz de modernidade, talvez, mas o núcleo é o mesmo. Cecília segurou as mãos de Clarice, seus olhos implorando compreensão. Por isso fugi. Por isso escondi você. Sabia que se crescesse sob a influência deles, seria moldada para o propósito de Helena. Um recipiente de poder, não uma pessoa. Mas me deixou em um orfanato, acusou Clarice, a mágoa de uma vida inteira emergindo. Sozinha. Dor profunda cruzou o rosto de Cecília. Foi o único lugar que pensei que estariam seguros. O Instituto Santa Cecília tinha conexões com pessoas que me ajudaram a escapar. Pessoas que se opunham secretamente ao projeto Mendonça. Prometi voltar por você quando fosse seguro, mas sua voz falhou. Heloísa descobriu meu paradeiro. Ameaçou minha nova família. O acordo foi claro. Eu ficaria longe de você e eles permitiriam que eu vivesse. Então, simplesmente, desistiu de mim? A dor na voz de Clarice era palpável. Nunca. A veemência surpreendeu ambas. Monitorei você de longe através de contatos no Instituto. Enviei dinheiro anonimamente para sua educação. E quando o Instituto anunciou seu fechamento... Cecília hesitou. Fui eu quem alertou Tiago. O quê? Clarice recuou, chocada. Você me entregou a eles? Entreguei você a uma vida de privilégio e oportunidades, em vez de se tornar uma adulta sem educação formal, sem recursos, sem futuro. Cecília passou a mão pelo rosto, angustiada. E porque sabia que, eventualmente, eles a encontrariam de qualquer forma. Pelo menos assim poderia negociar alguma proteção. Que tipo de proteção? A promessa de que você teria escolha. Que não seria forçada a participar do projeto contra sua vontade. Cecília olhou para além de Clarice, em direção ao carro onde o segurança observava. Mas nunca confiei plenamente nessa promessa. E o fato de estarem seguindo você prova que estava certa em desconfiar. Clarice absorveu aquela revelação bombástica. Sua própria mãe a havia direcionado aos Mendonça, achando que era a opção menos terrível. O que devo fazer agora? Perguntou, sentindo-se mais perdida do que nunca. Cecília hesitou, como se pesasse cada palavra. Volte com eles. O quê? Depois de tudo que me contou? Precisamente por causa de tudo que contei. Cecília baixou a voz, aproximando-se. Os Mendonça não desistem do que desejam. Se fugir, caçarão você incansavelmente. E a mim. E minha família aqui? Então devo me entregar para protegê-los? Para ser usada em seus experimentos? Não. Os olhos de Cecília brilharam com uma intensidade feroz. Deve retornar e assumir o controle. Fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Enfrentá-los em seu próprio território, com suas próprias regras. Como? Use o fascínio de Tiago por você. Use a desesperação deles pelo seu DNA especial. Negocie posição, poder, conhecimento. E então, quando tiver acesso completo... O quê? Destrua tudo? Perguntou Clarice, incerta. Transforme tudo, corrigiu Cecília. Os Mendonça criaram algo moralmente distorcido, mas cientificamente revolucionário. Nas mãos certas, com os valores certos, poderia beneficiar a humanidade, em vez de apenas uma elite selecionada. Um som de motor aproximando-se interrompeu a conversa. Um segundo carro da Casa dos Coqueiros estacionava na entrada da propriedade. Nosso tempo acabou, murmurou Cecília, olhando nervosamente para o veículo. Lembre-se, você tem o que eles mais desejam. Isso lhe dá poder. Use-o sabiamente. Quando nos veremos novamente? Perguntou Clarice, relutante em partir agora que finalmente encontrara sua mãe. Quando for seguro. Cecília tocou o rosto de Clarice ternamente, como se memorizando cada detalhe. Você é mais forte do que eu jamais fui.
Mais forte até que Helena. Não porque pode regenerar células, mas porque cresceu com humanidade intacta, apesar de tudo. Do carro recém-chegado, Heloísa emergiu, elegante e fria mesmo em meio à poeira da estrada rural. Seus olhos fixaram-se nas duas mulheres com uma expressão calculista. Tão tocante, comentou ela, aproximando-se. A reunião familiar que ninguém acreditou que aconteceria. Cecília, você está com uma aparência excelente para alguém que traiu a própria família. Não tanto quanto você. Para alguém que vendeu a alma por um lugar à mesa dos Mendonça. Rebateu Cecília, colocando-se protetoramente à frente de Clarice. Sempre dramática. Heloísa sorriu friamente, antes de virar-se para Clarice. Espero que tenha obtido as respostas que buscava. Agora está na hora de retornarmos. Tiago está ansioso por seu regresso. Ele sabe que estou aqui? Perguntou Clarice. Naturalmente. Você acha que poderia sair da propriedade sem nosso conhecimento? Que ingenuidade adorável. Heloísa estendeu a mão em um convite que não admitia recusa. Vamos? Com um último olhar para Cecília, um olhar carregado de promessas não ditas, Clarice seguiu Heloísa até o carro. Enquanto se afastavam, viu pelo retrovisor sua mãe ainda parada no mesmo lugar, uma figura solitária contra o pano de fundo bucólico do sítio que havia escolhido como refúgio. Sabe o que é fascinante, Clarice? Comentou Heloísa enquanto dirigiam de volta. Como a história se repete. Helena também fugiu da família uma vez, buscando independência. Também achou que poderia escapar do destino que lhe cabia, até perceber que algumas pessoas nascem para liderar, não para seguir. E qual destino você acha que me cabe? Desafiou Clarice. Heloísa a observou com aqueles olhos frios e calculistas que pareciam enxergar através das pessoas. Isso, querida, dependerá inteiramente de suas próximas escolhas. Quando retornaram à casa dos coqueiros, o crepúsculo já tingia o céu de tons alaranjados e púrpura. A mansão, silhuetada contra o horizonte marinho, parecia diferente aos olhos de Clarice. Não mais um mistério intimidante, mas um campo de batalha que precisaria conquistar. Tiago a esperava no escritório principal de pé junto à janela panorâmica. Virou-se quando ela entrou, seu rosto uma máscara de calma estudada. Encontrou o que procurava? Perguntou ele, como se sua visita a Cecília fosse apenas uma excursão casual. Encontrei minha mãe, respondeu Clarice, sustentando seu olhar. A mulher que você e Heloísa mantiveram longe de mim por toda a minha vida. A mulher que escolheu abandoná-la, corrigiu ele suavemente. Há nuances que você ainda não compreende, Clarice. Então me explique. Ela se aproximou determinada a não recuar. Explique por que sua família tratou pessoas como recursos. Por que sua esposa teve um acidente quando descobriu a verdade? Por que minha mãe vive em medo constante? Uma sombra passou pelo rosto de Tiago. Vejo que sua pesquisa foi minuciosa. O suficiente para entender que tudo o que me disse foi cuidadosamente editado. Não menti, contestou ele, aproximando-se. Omiti partes complexas de uma história complexa, até que estivesse pronta para compreendê-las. E agora? Estou pronta? Tiago a estudou longamente, como se avaliando algo além da superfície. Acredito que sim. Mais do que isso, acredito que você é exatamente o que esta família precisa. O que eu preciso. Havia uma sinceridade crua em sua voz que a desconcertou. Por um momento fugaz, Clarice vislumbrou não o manipulador calculista que temia, mas um homem dividido entre o legado que carregava e algo mais humano que lutava para emergir. O que você realmente quer de mim, Tiago? Parceria, respondeu ele sem hesitação. Sua genética única, sim. Mas mais que isso, sua perspectiva, seu coração. Meu coração? Ela quase riu. Desde quando os Mendonça se importam com algo tão trivial quanto sentimentos? Desde que eu percebi que prolongar a vida sem propósito é apenas estender o vazio. Ele se aproximou mais, até que estavam a poucos centímetros um do outro. Helena era brilhante, mas via pessoas como meios para um fim. Eu comecei assim também, não vou negar. Observei você de longe como um ativo a ser adquirido. E depois? Depois a conheci. Vi sua força, sua humanidade apesar de tudo que o mundo lhe negou. Sua mão tocou o rosto dela com uma suavidade surpreendente. E algo mudou em mim. Clarice queria acreditar nele. Uma parte dela.
A parte que sentia uma conexão inexplicável com este homem desde o primeiro olhar queria se render a esta narrativa. Mas a voz de Cecília ecoava em sua mente: use o fascínio dele por você. Prove, desafiou ela. Prove que sou mais que um recurso valioso para você. Como? Dê-me acesso completo. Ao laboratório, aos arquivos, aos registros financeiros, tudo. Tiago hesitou, e nesse momento de hesitação, Clarice viu a verdade. Por mais que talvez sentisse algo por ela, o controle ainda vinha em primeiro lugar. Não confio plenamente em você, admitiu ele finalmente. Assim como você não confia em mim. Mas estou disposto a começar o processo. Que processo? De integração, de parceria verdadeira. Tiago se afastou, dirigindo-se a uma pequena mesa lateral, onde serviu 2 taças de vinho. Começaremos amanhã. Um tour completo das instalações, incluindo áreas restritas. Apresentação aos investidores principais. Acesso aos registros históricos. Ofereceu-lhe uma taça que ela aceitou com cautela. E, em troca, um compromisso preliminar. Participação voluntária em exames aprofundados para compreendermos melhor sua condição única. E sua palavra de que considerará seriamente um papel permanente no projeto Renascimento. Clarice sabia que era uma negociação delicada. Precisava ganhar acesso sem comprometer-se além do ponto de retorno. Concordo com os exames desde que tenha acesso a todos os resultados e possa vetar qualquer procedimento. Quanto ao papel permanente, precisarei ver exatamente o que isso significa antes de dar qualquer resposta. Tiago sorriu, um sorriso que não alcançou completamente seus olhos. Já negociando como uma verdadeira Mendonça. Brindaram silenciosamente, cada um calculando seus próximos movimentos, em um jogo cujas regras continuavam a mudar. Nos dias seguintes, iniciou-se uma dança elaborada de concessões mútuas e confiança cuidadosamente medida. Tiago cumpriu sua palavra, abrindo gradualmente as portas da organização Mendonça. Clarice absorvia tudo vorazmente. Conhecimento científico, estruturas financeiras, relações de poder. O projeto Renascimento, descobriu ela, era muito maior do que imaginara. Além do laboratório na Casa dos Coqueiros, existiam instalações em 3 continentes, todas pesquisando diferentes aspectos da extensão da vida. O que começara como a obsessão de Helena transformara-se em uma rede global que mesclava ciência de ponta, enormes recursos financeiros e conexões políticas estratégicas. Estamos à beira de uma revolução na medicina, explicou o Dr. Fontes durante uma apresentação privada. Os tratamentos derivados de nossa pesquisa principal já estão sendo usados de forma discreta em clínicas exclusivas ao redor do mundo. Beneficiando quantas pessoas? Perguntou Clarice. O médico hesitou. Aquelas que podem arcar com os custos e que atendem a certos critérios. Critérios estabelecidos por quem? Pressionou ela pelo conselho diretor, tradicionalmente liderado por um Mendonça. Era precisamente o que Cecília havia dito. Ciência, revolucionária restrita a uma elite selecionada. O potencial para beneficiar milhões, limitado pela visão estreita de poucos. Enquanto isso, Clarice também se submetia aos exames acordados. Os resultados confirmaram o que Tiago já suspeitava. Sua capacidade regenerativa era excepcional, permitindo-lhe doar células e energia vital sem o desgaste que afetaria doadores normais. É como se seu corpo criasse naturalmente o que tentamos induzir artificialmente em outros, explicou Dra. Prado claramente fascinada. Com seu consentimento, poderíamos desenvolver tratamentos muito menos invasivos, muito mais éticos. Disponíveis para quem? Perguntou Clarice. A médica sorriu tristemente. Essa, infelizmente, não é uma decisão científica. Heloísa observava essa aproximação gradual entre Clarice e o projeto com desconfiança mal disfarçada. Certa noite, interceptou-a no corredor que levava à biblioteca. Está jogando um jogo perigoso, menina, advertiu a governanta. Tiago pode estar encantado, mas outros no conselho questionam suas verdadeiras intenções. Que outros? Pensei que Tiago controlasse tudo. Um sorriso frio curvou os lábios de Heloísa. Os Mendonça nunca colocam todos os ovos em uma única cesta. Helena garantiu que o poder permanecesse distribuído. Entre pessoas como você,
Entre pessoas que compreendem a visão original, que não se deixam distrair por sentimentalismos. Era uma ameaça velada e ambas sabiam disso. O tempo de Clarice para agir estava diminuindo. Na quinta semana após seu retorno, Tiago anunciou um evento crucial. Uma reunião do Conselho Diretor completo, onde Clarice seria formalmente apresentada como parceira estratégica do projeto. É um passo sem precedentes, explicou ele, enquanto revisavam os detalhes em seu escritório. Nunca antes alguém de fora do círculo interno foi integrado tão rapidamente. Alguém de fora? Clarice ergueu uma sobrancelha. Pensei que eu fosse família. Você é. Tiago tocou sua mão gentilmente. Mais do que isso, na verdade. O olhar que trocaram estava carregado de significados não verbalizados. Nas últimas semanas, a tensão entre eles havia evoluído para algo mais complexo que simples atração. Era uma mistura perturbadora de desejo, desconfiança, reconhecimento mútuo e, talvez, algo perigosamente próximo de afeto verdadeiro. O conselho espera uma demonstração, continuou ele quebrando o momento. Prova de que sua integração trará avanços tangíveis ao projeto. Que tipo de demonstração? Um procedimento de transferência básica. Você como doadora, Dona Carolina como receptora. Clarice sentiu um arrepio. Pensei que tínhamos um acordo. Nada seria feito sem meu consentimento explícito. E nada será. O procedimento seria minimalista, praticamente simbólico. Uma transferência de energia vital tão pequena que você mal sentiria, mas o suficiente para demonstrar o potencial. Era o momento de verdade, o ponto em que teria que escolher um caminho definitivo. Recuar agora significaria perder tudo que conquistara. Avançar significaria comprometer-se com algo que poderia não conseguir controlar. Preciso de garantias, disse finalmente. Documentos legais estabelecendo meu papel no conselho diretor. Acesso irrestrito a todos os registros financeiros e científicos. E um plano formal para a democratização gradual dos tratamentos. Tiago a estudou longamente. Você realmente é notável, sabia? Helena teria adorado ver no que você se transformou. Não me comparo a Helena, respondeu Clarice firmemente. Nunca verei pessoas como recursos descartáveis. Nem eu, disse ele com uma intensidade que a surpreendeu. Não mais. Você mudou isso em mim, Clarice. Prove, desafiou ela. Na noite anterior à reunião do conselho, enquanto a Casa dos Coqueiros se preparava para receber seus ilustres visitantes, Clarice fez sua jogada final. Usando o acesso que já possuía, infiltrou-se no sistema central do laboratório e instalou um dispositivo de backup que Dra. Prado havia secretamente lhe fornecido. A jovem médica, descobriu Clarice, fazia parte de um grupo dissidente dentro da organização. Cientistas que acreditavam que o conhecimento Mendonça deveria beneficiar toda a humanidade. Se algo desse errado na reunião do conselho, pelo menos as pesquisas não se perderiam. Poderiam ser recuperadas, talvez usadas de forma mais ética no futuro. Estava finalizando a instalação quando sentiu uma presença atrás de si. Sempre soube que chegaria a este momento, disse Heloísa parada à porta do laboratório. Não parecia surpresa ou mesmo zangada, apenas resignada. Cecília faria o mesmo se tivesse sua coragem. Você vai me impedir? Perguntou Clarice preparando-se para um confronto. Para sua surpresa, Heloísa apenas suspirou. Impedir o inevitável é tolice. Os Mendonça sempre foram seu próprio pior inimigo, brilhantes demais para seu próprio bem. A governanta se aproximou, observando o dispositivo com interesse clínico. Sabe o que Helena dizia? O poder não está em viver para sempre, mas em decidir quem vive. Foi onde ela errou. E onde errou Tiago? Em acreditar que poderia mudar o sistema de dentro, sem se tornar parte dele. Heloísa a estudou com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas. O mesmo erro que você está cometendo agora. Qual seria a alternativa? Destruir tudo? Talvez. Heloísa ajustou seu eterno broche com o brasão Mendonça. Ou talvez redesenhá-lo completamente. Antes que Clarice pudesse questionar o significado daquelas palavras enigmáticas, um ruído na entrada principal da mansão anunciou a chegada dos primeiros membros do conselho. O momento da verdade se aproximava. A reunião do conselho foi realizada no grande salão da Casa dos Coqueiros,
transformado para a ocasião em uma combinação de sala de conferências e espaço médico demonstrativo. 12 figuras imponentes, homens e mulheres que aparentavam entre 50 e 70 anos, mas que Clarice suspeitava serem muito mais velhos, ocupavam uma mesa em formato de meia-lua. No centro, Tiago, elegante em um terno impecável, conduzia a apresentação com a confiança de alguém nascido para liderar. Senhoras e senhores do Conselho, hoje marca o início de uma nova era para o Projeto Renascimento, anunciou ele, com a incorporação de Clarice Miranda Mendonça. Sim, oficialmente uma Mendonça a partir de hoje. Estamos prestes a avançar décadas em nossa pesquisa. Clarice, vestida em um elegante conjunto azul marinho, que Tiago havia mandado confeccionar especialmente para a ocasião. Observava as reações variadas ao redor da mesa. Curiosidade, ceticismo, cobiça mal disfarçada. Como podem ver nos relatórios à sua frente, a senhorita Mendonça possui capacidades regenerativas sem precedentes, continuou Tiago. E, mais importante, concordou em compartilhar esse dom conosco sob novas diretrizes que expandirão significativamente o alcance de nossos tratamentos. Murmúrios de desaprovação percorreram a mesa. Uma mulher elegante com cabelos prateados, que Clarice reconheceu como Duca Autora Elisa Mendonça, prima distante de Tiago e uma das mais antigas membras do Conselho, levantou a mão. Expansão do alcance, Tiago? Isso contradiz diretamente os princípios estabelecidos por Helena. Nossa pesquisa não é filantropia, é preservação seletiva. Os princípios evoluem, Elisa, respondeu Tiago calmamente. Como cientistas, devemos questionar até mesmo nossas premissas mais fundamentais. Questionar é uma coisa, interveio um homem corpulento na extremidade da mesa. Revolucionar completamente nossa estrutura operacional, porque você encontrou uma curiosidade genética é outra. Sr. Almeida, Tiago se dirigiu ao homem com frieza controlada. Sugiro que meça suas palavras ao se referir à senhorita Mendonça. Ela não é uma curiosidade. É a chave para o próximo salto evolutivo de nossa pesquisa. A tensão era palpável. Clarice percebeu que, apesar de toda sua aparente autoridade, Tiago estava enfrentando resistência significativa. O conselho não estava convencido, e pessoas poderosas não acostumadas a serem contrariadas raramente mudavam de ideia facilmente. Talvez, sugeriu doutora Elisa, deveríamos prosseguir com a demonstração antes de discutir mudanças estruturais, ver exatamente o que essa jovem tem a oferecer. Tiago olhou para Clarice, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Era hora de mostrar seu valor, mas não da forma que eles esperavam. No centro do salão, uma versão portátil da cápsula de transferência havia sido instalada. Dona Carolina, a tia-avó de Tiago, já estava posicionada em uma das câmaras, parecendo frágil, mas determinada. Enquanto Clarice se preparava para entrar na câmara adjacente, captou o olhar de Heloísa, que observava tudo de um canto discreto do salão. A expressão da governanta era impossível de interpretar. Não era aprovação, mas tampouco oposição. Era mais como expectativa. O procedimento demonstrativo será uma transferência de energia vital de baixa intensidade, explicou o Dr. Fontes, assumindo o controle técnico. Suficiente para mostrar a compatibilidade e o potencial regenerativo, mas sem qualquer desconforto para a doadora. Clarice entrou na câmara, sentindo o frio do metal contra sua pele. Enquanto os técnicos conectavam sensores e preparavam o equipamento, seu olhar encontrou o de Tiago. Havia algo em seus olhos que não conseguia decifrar completamente. Preocupação? Esperança? Ou simplesmente o cálculo frio de um Mendonça vendo seu plano se concretizar? Iniciar sequência em 3, 2, 1. Um zumbido baixo preencheu o salão, enquanto luzes azuladas pulsavam nas câmaras interconectadas. Clarice sentiu uma leve tontura, seguida por uma sensação estranha de esvaziamento, como se algo intangível estivesse sendo gentilmente extraído de seu ser. Nas telas de monitoramento, gráficos mostravam o fluxo de energia entre as duas câmaras. Os números, mesmo para uma transferência simbólica, eram impressionantes. Extraordinário, murmurou doutora Elisa, inclinando-se para examinar os dados.
A taxa de transferência é quase 10 vezes o normal, com mínima resistência celular. E a drenagem na doadora é virtualmente inexistente, acrescentou o Dr. Fontes, não disfarçando seu entusiasmo científico. É como se ela regenerasse instantaneamente o que está sendo extraído. Clarice observou a reação do conselho se transformar gradualmente de ceticismo para interesse genuíno. Estava conquistando sua atenção, exatamente como planejara. Quando o procedimento terminou, 5 minutos depois, Dona Carolina emergiu de sua câmara com uma vitalidade visível. Suas bochechas estavam coradas, seus olhos mais brilhantes, seu movimento mais fluido. Como se sente, tia? Perguntou Tiago, apoiando-a gentilmente. Jovem, respondeu a senhora com um sorriso radiante, mais jovem do que me senti em décadas. A demonstração havia sido um sucesso inegável. Os membros do conselho agora olhavam para Clarice com uma mistura de fascinação científica e cobiça mal disfarçada. Ela havia se tornado, em minutos, o ativo mais valioso da organização Mendonça. Era o momento que estava esperando. Senhoras e senhores, disse Clarice, tomando a palavra pela primeira vez desde o início da reunião. Sua voz, surpreendentemente firme, silenciou a sala. O que viram hoje é apenas o começo do que posso oferecer ao projeto Renascimento. Moveu-se para o centro do salão, ao lado de Tiago, mas claramente assumindo seu próprio espaço. Mas minha participação contínua depende de mudanças fundamentais na estrutura e nos objetivos do projeto. Retirou do bolso um conjunto de documentos. Estas são minhas condições não negociáveis. Um murmúrio de indignação percorreu o conselho. Condições? O Sr. Almeida praticamente cuspiu a palavra. Quem você pensa que é para impor condições ao Conselho Mendonça? Sou o futuro deste projeto, respondeu Clarice com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Sem mim, vocês continuarão presos ao mesmo ciclo de tratamentos invasivos, doadores relutantes e benefícios limitados a um círculo cada vez menor. Tiago, interveio Dr. Elisa, controle sua protegida. Todos os olhares se voltaram para Tiago, esperando que ele colocasse Clarice em seu lugar. Este era o momento crítico, o momento em que ele teria que escolher definitivamente um lado. Para surpresa de muitos no conselho, Tiago deu um passo à frente e pegou uma cópia dos documentos de Clarice. Sugiro que todos leiam estas propostas com atenção, disse ele calmamente. Não são apenas as condições de Clarice, são as minhas também. Um silêncio atônito caiu sobre o salão. O projeto Renascimento começou como a visão de Helena para transcender limites humanos. Continuou Tiago. Mas ao longo do caminho, perdemos algo crucial, nossa própria humanidade. Transformamos pessoas em recursos, conhecimento em commodity, vida em privilégio. Poupe-nos da filosofia, Tiago, cortou o Sr. Almeida. Helena nos ensinou pragmatismo, não sentimentalismo. Helena estava errada, respondeu Tiago, provocando ofegos chocados. Brilhante, visionária, mas fundamentalmente errada em restringir os benefícios de nossa pesquisa a um seleto grupo de merecedores. Clarice observava, impressionada apesar de si mesma. Era este o homem que havia vislumbrado por trás da fachada do herdeiro Mendonça? Ou apenas outra performance calculada? O plano que apresentamos, continuou ele, expandirá gradualmente o alcance de nossos tratamentos, começando com aplicações médicas para doenças terminais, depois para idosos em geral, eventualmente tornando-se parte da medicina convencional. Isso diluiria nosso poder, nossa exclusividade, protestou um dos conselheiros. Ao contrário, interveio Clarice, transformaria poder exclusivo em influência expansiva. Os Mendonça passariam de uma família rica e secretiva para pioneiros reconhecidos de uma revolução médica global. A sala se dividiu em discussões acaloradas. Alguns conselheiros pareciam intrigados com a nova visão, outros abertamente hostis. Doutora Elisa estudava Clarice com um novo interesse calculista, como se reavaliando completamente sua importância. Isso é uma revolução, não uma reforma, declarou finalmente um conselheiro idoso ao fundo da sala. Exatamente, concordou Tiago. Revoluções exigem liderança visionária. Olhando diretamente para os membros mais resistentes do conselho, ele continuou.
A questão agora é simples. Juntem-se a nós nesta nova direção ou afastem-se. O projeto Renascimento avançará com ou sem vocês. Era um ultimato ousado, talvez temerário. Clarice viu o rosto de Heloísa se contrair em uma expressão de alarme. A governanta sabia, melhor que ninguém, os riscos de desafiar abertamente o conselho. Por 2 horas tensas, o debate continuou, às vezes descambando para ameaças veladas. Alguns conselheiros abandonaram a sala em protesto. Outros permaneceram fascinados pela possibilidade de uma abordagem totalmente nova. Quando a poeira baixou, um novo equilíbrio de poder havia emergido. 8 dos 12 conselheiros, incluindo a influente doutora Elisa, concordaram em dar uma chance ao novo direcionamento. Não por idealismo, Clarice sabia, mas por pragmatismo, ao reconhecer seu valor como recurso. O conselho reformulado se reunirá em 1 mês para revisar o plano de implementação detalhado, anunciou Tiago, encerrando formalmente a sessão. Até lá, Clarice e eu assumiremos a liderança interina do projeto. Enquanto os conselheiros se retiravam, alguns ainda visivelmente insatisfeitos, outros cautelosamente otimistas, Tiago se aproximou de Clarice. Conseguimos, murmurou ele, a tensão finalmente visível em seu rosto. Pelo menos o primeiro passo. Conseguimos, concordou ela, ainda processando a magnitude do que haviam feito. Mas não se iluda. Eles nos observarão atentamente. Ao primeiro sinal de fraqueza ou hesitação, atacarão, completou Tiago, como sempre fizeram. Seus olhares se encontraram e, naquele momento, Clarice viu algo que nunca havia visto antes em Tiago: vulnerabilidade autêntica. Por trás do herdeiro poderoso, do cientista brilhante, do manipulador habilidoso, havia um homem que acabara de arriscar tudo em uma aposta incerta. Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que realmente se aliou a mim nisto? A verdade, Tiago. Ele hesitou como se pesasse cada palavra. No início, era curiosidade científica, depois estratégia. Você era valiosa demais para ser apenas uma doadora. E então vi em você algo que perdi há muito tempo. Algo que Helena extinguiu sistematicamente em todos nós. A capacidade de ver pessoas como fins em si mesmas, não como meios para nossos objetivos. Tocou o rosto dela gentilmente, um gesto que parecia despido das camadas de cálculo que caracterizavam suas interações anteriores. Você me fez questionar não apenas os métodos de Helena, mas sua visão fundamental. Me fez lembrar que prolongar a vida só tem sentido se essa vida tiver significado. Era a resposta mais honesta que já recebera dele, ou pelo menos a mais convincente. Parte de Clarice ainda se perguntava se não estava sendo manipulada em um nível mais sofisticado, mas outra parte, talvez mais profunda, reconhecia a verdade nas palavras dele. Naquela noite, enquanto a casa dos coqueiros se aquietava, após o tumulto do dia, Clarice se encontrou no terraço, contemplando o oceano sob o luar. O ar salgado carregava promessas de mudança e advertências de perigo. Heloísa juntou-se a ela, trazendo 2 taças de champanhe. Para celebrar seu triunfo, disse a governanta, oferecendo uma taça. Helena estaria impressionada, mesmo que contrariada. E você? Perguntou Clarice, aceitando a bebida. Contrariada ou impressionada? Um sorriso enigmático passou pelos lábios da mulher mais velha. Ambos, suponho. Servi a visão de Helena por décadas. Não é fácil ver essa visão transformada tão dramaticamente. Mas talvez seja a hora. O mundo mudou. Os Mendonça precisam mudar com ele ou se tornarão relíquias, poderosas, mas irrelevantes. Brindaram silenciosamente. 2 mulheres que haviam começado como adversárias e agora se encontravam em um terreno indefinido, nem aliadas, nem inimigas, mas participantes conscientes de uma transformação inevitável. O caminho à frente não será fácil, advertiu Heloísa. Os conselheiros dissidentes têm seus próprios recursos, suas próprias agendas, e alguns dos que permaneceram só estão esperando um momento de fraqueza. Estou contando com isso, respondeu Clarice com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Mudança verdadeira nunca vem sem resistência. Você é mais Mendonça do que imagina, observou Heloísa, um novo respeito em sua voz. Talvez, concedeu Clarice, mas espero ser o tipo de Mendonça
que esta família deveria ter sido desde o início. Nas semanas seguintes, Clarice imergiu completamente no trabalho de redesenhar o projeto Renascimento. Com a ajuda de Dra. Prado e outros cientistas progressistas dentro da organização, desenvolveu protocolos que mantinham a integridade da pesquisa enquanto expandiam seu alcance potencial. Tiago provou ser um aliado valioso. Seu conhecimento profundo dos meandros da organização, combinado com o respeito que ainda comandava entre muitos pesquisadores, abriu portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para Clarice. Trabalhando lado a lado, dia após dia, a relação entre eles evoluiu para algo mais complexo e mais profundo. A atração inicial, baseada em fascínio mútuo e jogos de poder, transformou-se em um vínculo forjado através de propósito compartilhado e respeito genuíno. Na véspera da reunião que finalizaria a reestruturação do conselho, Tiago a encontrou na biblioteca, onde Clarice revisava os últimos detalhes da apresentação. "Você transformou tudo", disse ele, observando-a com uma mistura de admiração e algo mais intenso. Em apenas 2 meses, redesenhou uma estrutura que levou décadas para ser construída. "Nós transformamos", corrigiu ela, fechando o laptop. "Não teria conseguido sem seu apoio." "Meu apoio?" Ele riu suavemente. "Clarice, você teria encontrado um caminho com ou sem mim. Sou eu quem deveria agradecer por me mostrar uma alternativa ao legado sombrio de Helena." Aproximou-se, sentando-se ao seu lado no sofá de couro antigo. "Sabe o que percebi? Helena estava certa sobre uma coisa. Algumas pessoas realmente nascem para mudar o mundo. Ela apenas escolheu as razões erradas para preservá-las." "E quais seriam as razões certas?" perguntou Clarice. "Não preservar vidas pela longevidade em si, mas pelo bem que essas vidas podem fazer quando liberadas do medo da finitude." Os olhos dele encontraram os dela. Não viver mais apenas para acumular mais poder, mas para ter tempo de criar mais beleza, mais conhecimento, mais compaixão. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez o coração de Clarice acelerar. Este era o Tiago que havia vislumbrado desde o início, o homem por trás da máscara do herdeiro Mendonça. "Ainda há um longo caminho pela frente", advertiu ela, embora sua voz tenha suavizado. "Muitos no conselho só concordaram com as mudanças porque me veem como um recurso valioso demais para alienar." "E quanto a mim?" perguntou ele, seu olhar intenso. "Como você me vê, Clarice?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Desde sua chegada à casa dos coqueiros, Clarice havia lutado para definir exatamente o que sentia por Tiago. Atração misturada com desconfiança, conexão obscurecida por manipulação, compreensão mútua complicada por objetivos divergentes. Mas agora, após meses de trabalho lado a lado, de batalhas compartilhadas e visão alinhada, a resposta parecia mais clara. "Vejo alguém que teve coragem de questionar tudo o que lhe foi ensinado", respondeu ela finalmente. "Alguém que escolheu um caminho mais difícil quando poderia ter simplesmente perpetuado o sistema que o beneficiava." Seus olhares se sustentaram por um longo momento. A tensão entre eles quase palpável. "E isso é suficiente?" A pergunta dele era quase um sussurro. Em resposta, Clarice eliminou a distância entre eles. O beijo que compartilharam não foi o clímax de um jogo de sedução calculada, como poderia ter sido semanas atrás, mas o reconhecimento de uma verdade que ambos haviam lutado para aceitar. Em meio à manipulação e desconfiança, algo autêntico havia florescido. No dia seguinte, o novo conselho diretor do projeto Renascimento reuniu-se para formalizar a reestruturação. Clarice e Tiago apresentaram juntos uma visão expandida. Tratamentos inicialmente oferecidos gratuitamente para doenças terminais em hospitais selecionados. Parcerias com universidades públicas para pesquisa colaborativa. Desenvolvimento de versões mais acessíveis das terapias. Os conselheiros remanescentes, mesmo os mais relutantes, foram convencidos pela combinação de dados científicos impressionantes e projeções financeiras que demonstravam como a expansão controlada poderia, na verdade, aumentar o valor da organização Mendonça a longo prazo, o verdadeiro poder, concluiu Clarice em seu discurso final. Não está em restringir o conhecimento a poucos, mas em ser reconhecido como quem o trouxe ao mundo.
Os Mendonça não serão lembrados apenas como uma família rica e poderosa, mas como os pioneiros que democratizaram a longevidade saudável. Quando a votação final aprovou unanimemente a nova direção, Clarice sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Olhando ao redor da mesa, viu rostos que há alguns meses a teriam considerado apenas um recurso valioso, agora assentindo com respeito genuíno. Heloísa, sentada discretamente ao fundo da sala, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Seus olhos, antes sempre calculistas e frios, agora demonstravam algo que Clarice nunca esperara ver: aprovação. Naquela noite, a Casa dos Coqueiros foi palco de uma celebração elegante. Os corredores que um dia pareceram tão ameaçadores para Clarice agora ecoavam com conversas animadas sobre o futuro. A mansão, que fora construída como um símbolo de poder exclusivo, começava sua transformação em um centro de inovação mais aberto. No terraço privado, longe dos convidados, Clarice encontrou um momento de quietude. O mar noturno se estendia diante dela como um manto de possibilidades infinitas. Tiago juntou-se a ela, oferecendo uma taça de champanhe. Para o futuro, brindou ele. Para a transformação, respondeu ela, tocando sua taça na dele. Ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que haviam realizado e do caminho que ainda tinham pela frente. Recebi notícias de Cecília, disse Tiago finalmente. Ela está cautelosamente otimista sobre as mudanças. Perguntou se poderia visitar em algumas semanas. O coração de Clarice se aqueceu com a possibilidade de reconectar-se com sua mãe em circunstâncias tão diferentes. Ela seria bem-vinda, respondeu, sabendo que este seria apenas um dos muitos círculos que precisaria fechar. Esta casa pertence tanto a ela quanto a nós. Nosso lar, murmurou Tiago, seu braço envolvendo gentilmente a cintura de Clarice, finalmente construindo algo que vale a pena preservar. Enquanto observavam o horizonte, onde o céu escuro encontrava o oceano infinito, Clarice refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Da órfã sem passado à arquiteta de uma nova era. Da jovem manipulada à mulher que aprendera a transformar manipulação em poder autêntico. A Casa dos Coqueiros, que um dia fora sua prisão dourada, agora era o centro de uma visão expandida. Um local onde o conhecimento extraordinário da família Mendonça finalmente serviria a um propósito maior que a mera perpetuação de privilégio. E Tiago, o homem que planejara usá-la como recurso, tornara-se seu parceiro mais valioso, não apenas no laboratório ou na sala de reuniões, mas em uma conexão que transcendia cálculos e estratégias. O futuro seria complexo, cheio de desafios e resistências. O conselho reformulado ainda abrigava agendas conflitantes. Os dissidentes certamente reagrupariam forças. O mundo exterior reagiria com ceticismo à súbita filantropia da misteriosa família Mendonça. Mas pela primeira vez na vida, Clarice sentia que estava exatamente onde deveria estar. Não como peça em um tabuleiro alheio, mas como a jogadora principal de seu próprio destino. Sabe o que Helena nunca compreendeu? Disse ela, observando as estrelas acima, que o verdadeiro legado não está nos genes ou nas células, mas nas escolhas que fazemos, na coragem de redefinir o que significa poder. Tiago a fitou com uma mistura de admiração e afeto que iluminou seu rosto geralmente controlado. E você, Clarice Miranda Mendonça, redefiniu tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Clarice na Casa dos Coqueiros tenha tocado seus corações. Para mais histórias cativantes como esta, onde o poder do amor e da transformação pessoal superam todos os obstáculos, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando à esquerda de sua tela. Se esta narrativa de força feminina e redenção familiar